Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan, tudo certo? Olha só, tudo certinho, ensaiado, nós estamos sincronizando aqui a fala. Metrônomo aqui, né, tocando assim. É isso aí, estamos no ritmo aí, começando agora, então, a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente, você participa aqui do programa, trazendo seu tema, sua ideia aí. A gente já teve vários programas aí com ouvintes do Pulso, né, Vini, que sugeriram aí alguns temas. E o que a gente vê no Pulso de hoje? Vamos lá, a gente tem aí mais de 80% dos brasileiros pensando em mudar de carreira, né? Uma pesquisa que foi realizada. Temos também aí a confiança dos consumidores avançou em 3,8 pontos em abril, segundo a FGV. As nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento, e o nosso bate-papo aí com um tema muito interessante, né, Mari, que esse tema, né, sugerido inclusive pelo nosso convidado. Você quer apresentar o tema de hoje, então? Vamos lá, então, nós temos um problema aí que insiste em aparecer no dia a dia dos empreendedores, é o tal do problema de comunicação. Na era da informação, né, com a mescla de gerações, aqueles que preferem ligação, aqueles que preferem visita, outros mandam só um WhatsApp, outros mandam só um emoji com joinha ali, né? Então a comunicação hoje ela é muito, existem muitos canais, muitas formas de se comunicar, e também muitas ferramentas, né, onde você pode tá utilizando aí e padronizar tudo isso e atender o seu cliente no canal que ele prefere, às vezes é bem desafiador. Por isso que a gente recebe aqui então hoje o nosso parceiro aí, né, meu sócio lá também, o Maicon Fontana, que é diretor da AT Plus, vai trazer pra gente várias dicas de ferramentas e tecnologias e como que você pode utilizar e planejar, né, esses canais, essas ferramentas de comunicação para ter uma comunicação melhor com seus clientes, com seus colaboradores, enfim, para você estar mais disponível e se comunicar melhor aí no mercado, né, Malik? É isso aí. Bom dia, Maicon, tudo certo? Como é que você está? Bom dia para vocês, bom dia para todos os ouvintes. Tudo bem, tudo ótimo. Vamos lá, então, ô Maicon, só pra galera que talvez ainda não tenha escutado os pulsos, né, apesar de você estar constantemente conosco aqui, fala um pouquinho aí, né, sobre o que tu faz lá na AT Plus, quem que é o Maicon e um pouquinho sobre o panorama, como que a empresa está organizada hoje. Bom, eu sou o Maicon, hoje eu estou diretor executivo da AT Plus, também diretor de tecnologia, e a AT Plus hoje ela está organizada em duas verticais, né, principais, uma vertical de telecomunicações e uma vertical de cloud, né, e na parte de telecomunicações, no mercado local, a gente tem uma atuação bem forte e a gente busca cada vez fortalecer isso mais. Vocês são uma empresa genuinamente lagiana, né? Bom a gente ressaltar isso, que alguns ouvintes ainda não sabem, né? Exatamente, às vezes o pessoal chega e pergunta, mas da onde vocês são? Nós somos daqui, então 100% lagiana, nasceu lagiana, vai continuar sendo lagiana e é isso aí. É muito legal, ontem eu tava conversando com a Francine, a gente tava assistindo TV, streaming e tal, domingo à noite, e aí falando com ela, né, sobre o programa de hoje e tal, batendo um papo, trocando uma ideia sobre a questão empresarial. Francine também tá com uma startup lá, e daí a gente falando sobre isso, falando como é complexo você imaginar, né, que você tem as pessoas aqui de Lages disponibilizando uma fibra ótica, disponibilizando uma tecnologia complexa na casa das pessoas, né? Às vezes parece algo distante imaginar, talvez a gente ainda esteja limitado a acreditar que pessoas próximas a nós possam realizar coisas tão avançadas, né? Porque eu fico pensando, não é fácil você colocar lá na casa, lá na empresa das pessoas e disponibilizar tanta solução de comunicação, de tecnologia, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje no programa de uma forma bem prática também, como que você, ouvinte, aí consegue aplicar essas ideias aí, essas soluções que existem hoje em comunicação lá na sua empresa. Antes a gente tem mais um destaque do Pulso. Vamos lá, né? Mais de 80% dos brasileiros pensam em mudar de carreira. 4 em cada 5 brasileiros planejam mudar de carreira e a maioria deles apontam que deixariam seus cargos atuais para empreender. Olha só, o pessoal quer ter negócio aí, Marco, quer se incomodar, né? Segundo a pesquisa do Instituto ADP Research, que ouviu 33 mil trabalhadores em 17 países, 34% dos brasileiros
dizem que consideram abrir um novo negócio, um dos maiores percentuais entre os países aí participantes. A pesquisa também revela que para 51% dos trabalhadores brasileiros, a saúde mental tem afetado o seu desempenho no trabalho. Bacana, né? Esse assunto tem vindo bastante à tona, né? A gente tem visto a insatisfação das pessoas com as suas carreiras, né? E isso também me faz pensar um pouquinho naquela questão da vontade do brasileiro de realizar. A gente evoluiu enquanto país, né? A sensação que eu tenho é bem aquela coisa de pirâmide de Maslow, né? No passado ali, as pessoas estavam lutando pelo básico, né? Alimentação e abrigo, casa e deu, né? O nosso país tinha muito mais limitação, né? E aí a gente vê hoje um país em desenvolvimento onde muita gente saiu da necessidade básica, que era comer e ter aonde morar, para buscar conhecimento, realização, né? Isso é sinal de uma evolução da sociedade, e junto com isso a gente tem esse maior número de criação de CNPJs, de MEIs, de pessoas empreendendo, né? Querendo fazer alguma coisa diferente ou alguma coisa inovadora, né? E junto com essa migração aí de pessoas físicas, vamos dizer assim, né, para empresas e empreendimentos, né, tem uma parte que eu tenho visto assim que parece não tem acompanhado tão bem esse processo, que é a educação financeira, né? Se as pessoas já fazem aquela confusão com dinheiro pessoal, né? Bem normal, né? Imagina o risco quando envolve volumes maiores de dinheiro aí e uma empresa, né? Enfim, bem mais complexo. Por isso você precisa ter parceiro certo aí para suas finanças pessoais e empresariais. O Sicredi tem soluções importantes aí, fica a dica para você ter capital de giro, maior controle dos recebimentos, métodos de cobrança, pagamentos mais eficientes, taxas e benefícios mais atrativos para você e para sua empresa. Abre aí sua conta no Sicredi e liga lá pelo telefone 493289-9800 ou visita aí uma agência mais perto de você. E já entrando nesse ponto aí, que até é uma coisa que o Sicredi também tem tido uma atenção especial aí, né? E você falou no início do programa, Vini. Hoje, Maicon, os clientes, os consumidores, eles estão em busca de um relacionamento com as empresas e eles esperam algum tipo de comunicação dessas empresas. O que você acha que os clientes, que os consumidores esperam das empresas em termos de comunicação hoje em dia? Sem dúvida, é uma boa experiência, né? Eu acho que isso resume tudo. Então, para poder entregar uma boa experiência, tem alguns pontos que a gente tem que avaliar, né? Entre eles, uma padronização de comunicação, né? A experiência tem que ser a mesma em todos os canais de comunicação, tem que ser semelhante, e também a disponibilidade de canais de comunicação, né? Hoje o consumidor, ele quer escolher por onde ele quer ser atendido, por onde ele quer conversar. Então você tem que entregar essa comodidade para ele. Ô Maicon, e quando você fala isso, eu fico pensando, até na introdução a gente citou, né, sobre a quantidade de ferramentas de comunicação que existem hoje em dia já, seja via internet, via telefone, tem a questão do presencial também, e eu tenho certeza que nesse momento tem uma startup criando uma nova ferramenta de comunicação que vai ser mais um braço para a empresa gerenciar. Mas olhando para o mercado como um todo, né? Quais ferramentas você hoje considera cruciais, assim, né? Que nenhum negócio pode operar sem ter aquelas ferramentas, e algumas até que a gente sabe que são gratuitas, né? Algumas pagas, outras gratuitas. O que você recomenda, assim, para alguém começar a pensar a sua estrutura de canais? Bom, vamos lá, vamos começar pelo básico, né? Algum tipo de telefone, seja ele fixo, seja ele um número de 0800, seja ele um celular. Eu acho que é muito importante, dependendo do ramo de atuação da empresa, isso ainda esse canal ainda é o canal mais importante, e a gente sabe que tem uma certa preferência ainda, né? E-mail eu acho muito bacana, principalmente também, claro, tem que avaliar justamente a área de atuação, né? Para que mercado que você que a tua empresa vai estar atendendo, né? Vai estar atuando. Mas o e-mail é muito bacana, é muito legal, e principalmente também o e-mail, daqui a pouco, se for possível, né, um e-mail, não um e-mail gratuito que às vezes tem problema com spam, aquela coisa toda, né? Então um e-mail arroba sua empresa, digamos assim, é muito interessante, né? E aplicativos de redes sociais, né? Mensageria, vamos lá, WhatsApp, Instagram, eu diria que esses três aí são alguns pontos principais aí que você deve considerar. E aí, a dica para entender isso é justamente entender aonde estão teus clientes, né? Se eles estão na rede social
se eles estão no e-mail, então tem que fazer toda essa avaliação e todo esse trabalho. Seria uma espécie de um planejamento de comunicação também, né? Quando você fala isso, eu ia te interromper, mas daí fiquei aguardando aqui um momento de dizer, mas imagina um cara que tem uma emergência ali, trabalha com socorro ali, chaveiro 24 horas, né? Por e-mail, não faz menor sentido, né? Mas por outro lado, você precisa ter aquelas ferramentas exatamente nichadas para cada segmento, né? Que você atua. E de certa forma se tornou complexo. Quando o Vini falou e quando você falou do mundo de possibilidades de comunicação e startups lançando novas plataformas, eu tive uma experiência recente com uma empresa que disponibilizava a plataforma própria dela para comunicação. E aí aquilo me dificultou um pouco o processo, porque, eu tô com o WhatsApp na mão, tô com um e-mail ali todo dia, e aí precisava de alguma coisa, tinha que usar aquela plataforma da empresa. Então, eu acho que também existe um equilíbrio entre a complexidade que a gente tem, isso que você falou que é essencial, mas eu perguntaria assim, como fazer esse planejamento? O que você acha que é importante também considerar na hora de fazer um planejamento de comunicação, assim? Bom, quem vai atender, né? Eu acho que é um ponto importante, porque legal, é muito bom. Vamos colocar o WhatsApp, vamos colocar um telefone, vamos colocar o e-mail, e aí a gente tem lá um setor de atendimento, e o setor de atendimento vai ter que analisar aí todos esses canais, né? Vai ter que olhar e-mail, vai ter que responder o WhatsApp. Às vezes você tem muitas pessoas lá dentro, então tu vai ter um WhatsApp só, quem que olha, quem que é responsável. Então, de fato, é muito importante, é essencial fazer um planejamento nesse sentido, né? Eu diria primeiro, novamente, entender onde estão os seus clientes, né? E segundo, avaliar esses canais de comunicação e entender se faz sentido para o teu negócio ter esse canal de comunicação, e simplificar do ponto de vista de você ter alguns, né? Tem que ter várias opções, mas você também não pode resolver ter todos, porque aí vai dificultar o teu gerenciamento. Era isso que eu ia te perguntar até, Maicon, porque o que eu percebo, né, a gente vê também no dia a dia das empresas às vezes até a empresa, muitos negócios dando a famosa barda pro cliente e fazendo sempre exatamente do jeito que o cliente quer, e às vezes aquele cliente, enfim, né, aquela pessoa representa lá não representa nem 1% da carteira de clientes daquela empresa ou do perfil daquela empresa, e a empresa tem que ficar cuidando de várias ferramentas ali para poder, né, atender, né, todos os seus clientes. Qual é o meio termo, né? Como que a gente define assim, mas até para você também vender essa ideia para o teu cliente, se você se comunicar comigo através do telefone ou do WhatsApp, só esses são os meus 2 canais oficiais. O e-mail a gente usa somente para fornecedores, alguma coisa assim. Então, como definir isso, sabe? Qual que é a tua opinião? De repente o Malik também, qual que é a opinião? Porque eu acho que é um desafio realmente, né? Com certeza, esse é o maior desafio, né? O que eu entendo? Você pode, uma maneira legal de se fazer isso, é claro, fazer uma pesquisa com a tua base, né? Qual é o canal de comunicação preferido? Bacana. Se você já tem lá vários canais de comunicação, se você já tem WhatsApp, Telegram, chat, já tem telefone, já tem e-mail, você consegue analisar e medir o que está sendo mais utilizado, né? E aí você avalia e entende o meio termo disso. Cara, esse canal de comunicação aqui, eu recebo uma mensagem por mês, por semana. Não vale a pena, né? Não é interessante, então descontinua. Se você tem só telefone hoje, por exemplo, ou só o WhatsApp, quer avaliar quais são os canais, poxa, faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa com os teus clientes. Se você não consegue entender esses dados de outra forma, faz uma pesquisa com a tua base de clientes, justamente para entender o que eles preferem. E tem a questão da experiência também que você falou, que eu acho que é importante, e o assunto fica um pouco complexo se a gente parar para pensar assim, o meu cliente prefere um jeito de ser atendido, mas eu não consigo dar um bom atendimento, uma boa experiência, então às vezes eu posso preferir um outro canal, né, e tentar também trabalhar com ele dessa forma para ter uma boa experiência. Um exemplo é o tal do WhatsApp Business ali, que é muito prático, né, mas eu mesmo comecei, né, a utilizar ali na empresa,
empresa, né? Através do telefone fixo da empresa, a gente tem um WhatsApp empresarial ali, a pessoa entra em contato conosco pelo mesmo número que é o telefone corporativo, que é o 3222, aquele telefone fixo e tal. Isso foi bacana, deu uma imagem legal também pra gente, só que por outro lado, eu comecei a perceber que mesmo a mensagem de boas-vindas, mesmo uma intervenção, uma configuração prévia, ela demanda um nível de cuidado, porque às vezes a pessoa inicia uma conversa de uma forma, às vezes a experiência não se torna boa, às vezes eu posso demorar muito, pelo que você falou, né? Quem que vai atender isso, né? E quem vai atender tá preparado para responder o tipo de pergunta que vem, né? O tipo de situação que vai aparecer. Então, o tema fica complexo, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso. É isso aí. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje recebendo aqui no Pulso nosso parceiro Maicon Fontana. Ele é diretor executivo aí, sócio da T Plus, e vai nos trazer várias dicas de como utilizar ferramentas e tecnologias para melhorar a comunicação com o seu cliente. Antes tem dica de gestão. Apesar de parecer óbvio, né? Muitos negócios ainda não se empoderam da tecnologia, que é o que a gente está falando hoje aqui no Pulso, né? E as tecnologias, elas agilizam os processos de operação e deixam tudo mais eficiente na empresa. Ainda é muito comum, né? Uma empresa, por exemplo, não ter um telefone corporativo, como a gente citou ali, ou não ter um e-mail, nem mesmo aquele e-mail gratuito que seja, né? Que não é recomendado, a gente vai falar mais sobre isso depois também, mas assim também tem empresas que não têm, por exemplo, um sistema de gestão empresarial, ERP. Às vezes anotam lá num caderninho, ou até tem uma planilha lá que está sendo utilizado, e a gente sabe que só tem 2 motivos para você não ter uma ferramenta, né, um sistema completo aí para sua empresa. Uma delas é falta de tempo para implantar, às vezes é muito complexo, né, você tem uma curva de aprendizagem realmente, e a outra questão é que os sistemas às vezes são muito caros, né, às vezes é falta de dinheiro. Então, se o seu problema é um desses 2, não tem mais então aí desculpa, não tem mais desculpa, porque a BeMind, além de ter aí todo o apoio operacional, eles oferecem o ERP, que é o software OMI ERP, e aí eles implantam para você, e ele é um sistema SaaS, como a gente fala, né, que é um sistema como um serviço. Então você não tem aí aquele alto custo de licença, não precisa ter aqueles servidores e tudo dentro da empresa. Então se torna muito acessível, então, e a BeMind vai te ajudar, além disso, claro, terceirizando suas rotinas administrativas, financeiras e te ajudando de forma completa na sua empresa. Quem tem a BeMind aí sempre fala bem, então procure a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bemind.com.br. Pro ouvinte entender melhor ainda o que o Vini falou, né? Antigamente você pagava lá 50 mil reais, 30 mil reais. Tinha que comprar um programa para você, né, instalar no teu computador e aí você ter acesso a esse sistema. Hoje a grande maioria, né, das soluções empresariais, e aí simples, né? O OMI, né, o ERP aí que a BeMind está oferecendo, ele é assim, você paga uma mensalidade, né, então você paga conforme o uso, conforme os módulos que vão ser importantes para tua empresa também. Então se tua empresa é mais madura, você consegue contratar mais módulos, é isso, exatamente, né, mais módulos, mais usuários, né? Financeira, depois você quer agregar a parte de vendas, né, com CRM, com alguma coisa, você consegue ir evoluindo também, né? E ele vai até mesmo tem controles como PCP, tem ferramenta de business intelligence, né, o BI ali, para você poder ter relatórios. Então realmente é um software muito completo, e aí tendo o apoio também da BeMind para poder te ajudar a implantar isso, com certeza vai dar outro panorama pro teu negócio. É verdade, depois que você usa, você fica com dificuldade de desapegar ali, você não consegue voltar para tua planilha mais, você diz, meu Deus, eu tava perdendo toda essa gestão, toda essa informação. Mas ali na dica, Vini, você falou que muita gente não tem número de telefone corporativo, ainda utiliza esses e-mails, @Gmail, @Yahoo. É tudo despadronizado, daí, tipo assim, né? A empresa do cara, daí um setor é atendimento 07 @Yahoo, o outro é compras 02 @Hotmail, dentro de uma mesma empresa, né? Maicon, faz diferença você se apresentar no mercado com um telefone corporativo, com um e-mail corporativo, assim? Com certeza. Você acabou de falar, né? Uma pessoa vai ter um e-mail atendimento 03 @Yahoo, outra pessoa vai ter lá um e-mail venda 04 @Gmail. O que acontece se uma dessas pessoas sair da empresa ou ficar de férias, né? Porque aí você coloca lá uma pessoa para atender cada um, então tu vai perder comunicação com o teu cliente aí no meio, né? E eu não sei, eu como cliente, né, pessoalmente assim, eu fico um pouco inseguro às vezes, porque você diz, eu vou mandar meus dados pessoais, esse e-mail é o de verdade, é esse mesmo, né? Exatamente. Quem garante que não foi alguém que criou esse e-mail e tá fazendo
e tá fazendo qualquer coisa para coletar dados aí que não deveria, né? Eu acho que o erro do empreendedor é às vezes achar, mas não tem problema. Mas todas essas sensações que você vai gerando na pessoa vai falando um pouco sobre a tua empresa, né? Vai dando credibilidade ou não, né? Sobre a tua empresa. Exatamente. Né? Às vezes até de uma forma subconsciente, né? Por mais que a gente conheça a empresa, que a gente saiba quem é a empresa, o trabalho que ela faz, acaba ficando um pouco, de certa forma, um pouco estranho, né? Então, e hoje é muito fácil. Você não precisa sequer ter um site. É interessante ter um site também, mas você não precisa sequer ter um site para ter um e-mail padronizado @sua empresa. É fácil e barato. Você está querendo dizer que uma coisa não amarra a outra. Não amarra. Mas você considera importante ter um site? Com certeza, com certeza. Se puder ter, melhor, né, Michael? Se puder ter, melhor, né? Mas aí, quando a gente fala de um site, tem várias opções, né? Tem construtores de site, onde você mesmo vai lá e constrói. E um site, ele pode ser simples. Ele não precisa ser nada complexo. O que eu avalio importante num site? É você ter as informações básicas do teu negócio. Quem é a tua empresa, quais os serviços que você presta e como é que você presta o atendimento e a tua área de atuação. Isso é muito, só para complementar, Vini, isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque tu tem isso nas redes sociais, tu tem isso no site, e quando a pessoa vai procurar a tua empresa, ela já quer saber isso. Você acaba colocando informações que seriam as primeiras informações que ela iria te questionar no momento que ela entrasse em contato. Você ganha tempo, credibilidade e acho que essa consistência, né? Que qualquer canal que ela te procure, ela encontra as informações exatas, mas isso me parece também demandar um certo tempo de pensar, né? Você falou antes em planejar a comunicação, em pensar o que eu quero comunicar, e aí eu acho que tanto no site, às vezes você entra no site, não tem o endereço, e você precisa do endereço. Tem empresa que não precisa, né? Mas tem empresa que você quer saber a localização, você quer chegar lá, ou você quer entrar em contato, às vezes, para explicar uma outra situação, precisa ter uma forma de contato ali. Então, eu acho que tem essa tarefa do empreendedor mesmo e da sua equipe, que é pensar assim, qual é a sensação que a gente quer provocar nas pessoas, né? Como que eu quero facilitar ou não um meio, porque daqui a pouco o meu canal de vendas é por aqui, então eu não divulgo tanto o outro canal, porque não vai ter ninguém para atender. Então, né, como que eu dou prioridade no site através de um destaque, de uma imagem, né? Mas, enfim, se torna complexo, e aí eu até queria entrar num assunto que é a própria questão da facilidade hoje que as pessoas têm. Não precisa ter site, eu tenho um WhatsApp lá, eu tenho uma conta no Instagram lá, uma página, né? E aí as informações às vezes não estão bem claras, mas também eu acho que um outro erro muito comum de não pensar na comunicação é você entrar, por exemplo, em contato com uma empresa, e eu tive uma experiência recente, entrei em contato pelo WhatsApp Business lá, né? Pelo WhatsApp da empresa, e aí a primeira mensagem que veio assim, lacradona assim pra mim: não estamos disponíveis no momento, né? Nós vamos te atender assim que possível. E a forma que aquilo estava escrito pareceu para mim assim, tipo, agora eu não posso te atender. Aí já me deu vontade de jogar o celular pro lado e dizer assim, então tá, então também não vou ligar para outra empresa, então vou procurar. Eu acho que essas nuances se tornam complexas também, né, Maicon, numa comunicação. Com certeza, e principalmente quando você fala de texto, né, de canais de atendimento por texto. Uma coisa é você colocar uma gravação telefônica dizendo não estamos disponíveis no momento, nosso horário de atendimento é tal. A pessoa, dependendo do tom de voz, a pessoa consegue entender e abstrair justamente essas nuances, né? Vou ligar amanhã então. Agora, por texto, não tem tom de voz, ninguém ouve. A pessoa vai ler aquilo, vai interpretar conforme ela estiver de humor naquele momento, né? Então tem que pensar muito bem em como fazer isso, né? Justamente para você não causar esse tipo de estranheza, esse tipo de aversão que você sentiu ao entrar em contato com essa empresa. Aí entra aquilo que eu falei no começo do programa, que é da diferença das diferentes gerações se comunicando, né? Porque você pega hoje, né? Pelo menos na minha opinião. Tá me chamando de velho, Vini? Não é nem por isso, Marque, ainda. Não é por isso ainda, apesar de você tá? ser, não é. Eu vejo, por exemplo. Ele falou ainda. Mas eu vejo, por exemplo, assim, os mais jovens aí, vou dizer a geração, acho que é a geração Y, geração X, enfim, pessoal aí dos seus 20 a 25 anos,
a galera se comunica só com emoji, com super abreviações, com OBG, que é obrigado, aí tem enfim, um monte de gíria, e se um deles manda, né, se a gente conversa dessa forma, tá tudo bem, ninguém tá estressado. Aí você pega, né, de repente uma geração assim, conversa contigo lá, Malik, que já tá uma geração um pouquinho à frente ali, né? Você já pode, mas o cara não tá me dando atenção. Sim, e tudo mais. Perfeito. E aí essa questão também pega. E a questão do áudio, né? Tem até uma questão que esses dias aconteceu lá na empresa. A gente estava melhorando os processos lá, acho que não sei se o Maicon participou disso junto lá, que é no comercial. E aí, na parte nossa de cloud, atendimento mais consultivo e tudo mais, e aí tem vezes que o cliente você tá tentando conversar com ele ali e ele para de te responder. E aí tem uma mensagem de break-up que fala, que é aquela mensagem para dizer assim, cara, eu tô tentando contato contigo, a gente não tá conseguindo conversar, vou te deixar no teu tempo certinho, a hora que você quiser, vamos voltar a conversar, a gente tá à disposição. E aí o nosso vendedor lá, ele pegou, né, nosso consultor comercial pegou, criou essa mensagem em texto. Eu falei, cara, se você mandar isso em texto, pode soar estranho, a pessoa pode se ofender, pode dar algum problema. E aí ele mandou em texto para um determinado contato lá, o contato não respondeu ele. Tipo assim, a gente não sabe se não gostou e tudo mais, não respondeu. Ele mandou a mesma mensagem, exatamente o mesmo texto, em áudio, com entonação de voz, explicando tudo mais. O cara respondeu, não, tá tudo certo, cara, eu vou te chamar na semana que vem, tava corrido aqui. Então já deu outro resultado totalmente diferente. Então isso que o Maicon fala, né, de você saber também, além de saber escolher os canais e como se comportar em cada canal, é você saber se comunicar adequadamente em cada canal para evitar esses ruídos também, né? Existe aquela máxima da comunicação, né? O Luan aí também estudou tudo isso, né? Todos nós que estamos batendo um papo aqui já vimos em algum momento. Existe aquela emissão da informação, né? São 4 pontos, né? A pessoa que quer comunicar emitindo, né? Ela pensa em alguma coisa, ela formula ali e emite um sinal, um código, uma informação por texto, por voz, né? Enfim, aí tem a forma como a outra pessoa lê aquilo e depois como ela absorve e interpreta. Então são 4 estágios aí, né? Vamos falar assim, e aí se torna de fato complexo, como o Vini falou, né? Por exemplo, assim, né? Se a pessoa me mandar só um joinha ali, né? Um emoji ali, eu vou dizer, não quer muito papo, não gostou muito, e às vezes é o jeito da pessoa, né? E fica difícil lidar com isso. Quando é o cliente que está fazendo isso, ok, a empresa fica em dúvida, mas quando é a empresa que está cometendo esses erros, pode custar caro. Exatamente. O caso, por exemplo, de erros de português numa mensagem automática de texto, também é grave, né? Você vai contratar, por exemplo, uma empresa que trabalha com complexidade, né? Seja com medicina, com construção civil, com, não sei, trabalhos de tecnologia, com consultoria, né, empresarial, e tem um erro de português lá numa mensagem. Então, esse tipo de atenção é gravíssimo, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa comunicação tá falando várias coisas sobre a empresa, e eu acho que talvez o local mais fácil de errar também seja não só no WhatsApp, mas nas redes sociais, né, Maicon? Acho que quando a gente tem esse mundo de Facebook, Instagram, parece que virou um mar de gente pensando e agindo diferente. Fica complexo ali também, né? Fica muito complexo, né? A gente para pensar, e antigamente era muito mais simples, né? Você tinha lá uma central telefônica e lá você recebia as ligações e era isso, né? Então, conforme vai passando o tempo, conforme vão surgindo as novas tecnologias, a complexidade de se gerenciar isso vai aumentando muito, né? E aí a gente tem, eventualmente, clientes fazendo comentários em posts em redes sociais, e achando que vão ter um atendimento por ali, né? É óbvio, a gente tem que ficar atento a isso e de fato tem que tomar uma ação, né? Quando tem alguma coisa nesse sentido, de contactar o cliente por outro canal, alguma coisa nesse sentido, tentar identificar, né? Mas isso vão abrindo brechas, né? De canais que não são canais de comunicação, de certa forma, e que não estão 100% monitorados, né? Mas acabam surgindo. Então, tem que estar sempre atento, além de planejar tudo isso, tem que estar sempre atento a esses canais, que não são pseudo-canais, digamos assim, né? São canais de mão única, aliás, né? Porque a gente comunica o cliente
e não espera receber uma resposta por ali. Perfeito. Então tem que ficar muito atento a isso, porque daqui a pouco... Tem um pouco a ver com o que a gente fala, né? Aqueles memes, né? Esta reunião poderia ser um e-mail, né? Aquele comentário, às vezes, que a pessoa está fazendo ali, é porque ela não sabe que a ferramenta é uma via de mão única. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente escreve, né? Por exemplo, eu mando uma mensagem no Facebook, no Instagram, eu faço um post interrogando ou buscando uma interação e não tenho ninguém para responder essa interação, ou dou brecha às vezes para um comentário negativo ou para uma dupla interpretação. Então tem que ter muito cuidado, né? Acho que essa comunicação assim, ela tem que ser realmente pensada e bem assertiva mesmo. A gente tem que fazer mais um break. Vamos fazer um rápido. Quer comentar? Não, vamos antecipar o break pra gente poder conversar no terceiro bloco, porque eu tô cheio de insight aqui já. Então vamos lá. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando aqui no Pulso com o nosso parceiro Maicon Fontana. Ele é diretor na T Plus e vai nos trazer aí várias dicas, está nos trazendo várias dicas de como utilizar ferramentas, tecnologias, aí como melhorar a comunicação com o seu cliente. É importante você empreender e entender como você deve se comunicar com seus clientes aí, com o público-alvo aí do seu negócio. Antes a gente tem destaque do Pulso. É isso, né? E se comunicar, quem sabe, com novos clientes aí, porque a confiança dos consumidores avançou em 3,8 pontos em abril, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. O índice de confiança do consumidor, o ICC, avançou então esses 3,8 pontos em abril para 78,6 pontos, o maior nível desde agosto de 2021, onde estava em 81,8 pontos. Segundo a coordenadora das sondagens, Viviane Bittencourt, os resultados positivos do mês de abril parecem estar relacionados ao fim do surto da variante Omicron e ao anúncio de um pacote de medidas para avaliar aí a pressão da inflação e dos juros sobre as finanças familiares, com a liberação de saques do FGTS, antecipação também do 13º salário de aposentados e facilitação ao acesso ao crédito aí também que aconteceu. Os juros elevados ainda preocupam as famílias, que continuam cautelosas com relação à realização de compras de alto valor. Fato que comprova isso é que as classes D e E veem situações atual com maior pessimismo, somando apenas 59 pontos no índice, enquanto as classes mais altas têm uma percepção mais otimista no patamar acima de 100 pontos dos 200 possíveis. Os dados são da Agência Brasil. E o comentário aí, Malik, o que você tem para falar sobre isso? Não, então, eu achei legal porque existe um otimismo aí, né? Esse aumento aí, ele é um pouco significativo, sim, mas como a pesquisa atrás, ele está mais relacionado com as classes mais altas. Quando a gente pega, né, classes D e E, elas na verdade diminuiu o índice, né? Só 59 pontos, enquanto que a média aí ficou em 78,6, o que mostra o impacto que foi da inflação e da perca do poder de compra para essas classes, né? Para esses consumidores. Então, a gente acaba tendo que analisar isso. Eu acho que é uma dica importante para o empreendedor. Às vezes um índice como esse mostra que ok, para quem é mais rico, vamos dizer assim, pode estar tudo bem, um certo otimismo. Mas para quem ganha menos, para as famílias de uma renda menor, elas estão preocupadas, elas diminuíram a confiança no país, né? Esse ICC, ele mede o quanto o consumidor acredita no país, o quanto ele acredita que a economia vai avançar, que as coisas vão melhorar. Então essas classes estão preocupadas, né? Aí você vende justamente para a classe D e E você, né, às vezes não tá com uma estratégia. E você olha esse número aí, nossa, aumentou a confiança, vou carcar lá, vou aumentar meu estoque, vou então, ver, né? Vou aumentar o preço, né? não sei, né? Então tem que ter esse entendimento, exatamente. Esses dados são importantes para você orientar, então, né, seu produto, serviço, a sua empresa, se posicionar melhor, saber se você vai ter que fazer uma promoção, se você vai ter que fazer alguma coisa para atingir isso. E claro, isso também vale para os seus investimentos, né? Esse tipo de informação pode te orientar, né? Eu devo daqui a pouco comprar ou vender ações de uma empresa que fornece para esses públicos, né? O juro continua subindo, a inflação está em alta, né? E aí você começa a refletir no teu investimento. O que eu compro, o que eu vendo, aonde que eu invisto, né? Eu prefiro perguntar para um especialista do que ficar fazendo todo esse estudo aí, quem acompanha a Nipur Finance aí com o Pulso já sabe, né, a importância de estar bem informado. E como você disse, né, você precisa aí ter essa ajuda, né, urgente aí de uma assessoria para os seus investimentos, principalmente se você não entendeu nada do que a gente falou. Você ficou boiando nesse trecho do programa aqui, então daí você precisa mais ainda, vai lá, fala com a Nipur,
né? Para você não perder dinheiro à toa, para você orientar bem, né? E cuidar do teu dinheirinho lá, chama a Nipur no @Nipur Finance ou no WhatsApp 499-99568641 e invista com a Nipur, seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. E o Vini já tava com os insights no segundo bloco, quer mandar pergunta. A gente estava falando sobre a diferença que faz, né? Você ter um site, ter o domínio, né? E talvez para algumas pessoas ainda seja confuso isso, né, Maicon? De, o que é um site, o que é um domínio, e como que eu faço isso, e depois quero te perguntar também quanto que custa hoje, né? Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, eu vou começar o negócio, eu só tenho custo alto, e às vezes é algo que não é tão, né, é um investimento bem baixo, na verdade, e faz toda a diferença para você já colocar num cartão de visita, já colocar nos seus materiais de divulgação e tudo mais. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho o que é um domínio, né, e qual que é a diferença de um domínio para um site. Bom, vamos lá. Um domínio é um endereço, né? Vamos imaginar... Seria o terreno na internet? Isso, seria o teu terreno na internet, o teu endereço, né? A rua com o número da tua... com o número que você ganhou lá na prefeitura e tal, né? Com o número da tua... Traçar um paralelo para ficar mais fácil de entender. Para fazer uma analogia nesse sentido, né? Então, o domínio, ele é basicamente o endereço. O bacana também é que você registra esse domínio. O domínio é lá, minhaempresa.com.br, vinicius.com.br. Então, você vai registrar esse domínio é teu, né? E o bacana é que você já vai até reforçar e fazer um paralelo disso com a tua marca. Então você tem a tua marca, você tem o teu domínio, você garante que outra pessoa não vai ter aquele mesmo domínio, que vai inventar lá depois um nome depois de você, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E dá para aproveitar esse momento então, né, Maicon, e já... se você ainda não tem um nome para o seu negócio, já pode casar isso com a consulta de um domínio, né? Exatamente. Você tá pensando no nome lá, vamos supor que você já tem uma empresa, já está consolidado, talvez seja melhor procurar Serumar lá para fazer uma marca nova e tudo mais, mas para quem está começando do zero, então é importante você já tomar esse cuidado, porque você consegue garantir aquele nome na internet, né? É importantíssimo, né? Porque hoje talvez você não precise, ou você acha que você não precisa de um site, de um domínio, de um e-mail. Mas se você está abrindo um negócio, você imagina que você vai crescer. Você está trabalhando para isso. Exatamente. Né? E vai chegar um momento que você vai precisar. E aí você abriu um negócio que tem um nome que não tem um domínio disponível na internet. E aí como é que faz? Fica complicado, tem que ficar colocando o Lages depois ali, o SC, às vezes e aí parece que limita a tua área de atuação, e às vezes não é exatamente. Isso. Então... Sem contar que pode te causar problema, dependendo da questão do nome aí, né? O registro de marca, como o Vini falou, né? Então a pessoa vai lá e cria uma empresa, daí vai buscar o domínio dela lá, já está sendo usado, né? Então já tem alguém com o site, já tem alguém usando o domínio, né, nos e-mails também, o arroba lá, o nome exatamente. Da empresa, e quando vai verificar então, daqui a pouco recebe a cartinha lá dizendo, olha, a outra empresa que tem o mesmo nome, tá pedindo que você retire aí todo... Com todo respeito, sai fora. Só que isso é legal, né, existe um registro aí no INPI, existe aí uma consulta que você pode fazer, a Serumar é parceiro para esse registro de marca, para essas consultas também, né, e é importante você estar bem assessorado aí, bem orientado, né, nesse sentido. Bacana. Mas... E depois que a pessoa tem o domínio então, Mike, fui lá, registrei o domínio, isso tem um custo de quantos reais eu preciso gastar para ter um domínio hoje? Você vai gastar algo em torno de R$60 por ano para ter o seu endereço na internet. É 5 pila por mês? É isso? Você paga uma vez por ano, você pode pagar por 4 ou 5 anos, mas seria o equivalente a R$5 por mês. Registrei o domínio. Agora, após eu ter um domínio, o que eu posso fazer? Então, pensando em e-mail, site, né? Como que eu posso usar esse domínio então, né? E você precisa hospedar ele, publicar ele. Legal. Então, pra gente continuar na analogia que a gente estava fazendo de uma rua com o endereço, agora você precisa colocar esse endereço numa lista telefônica ou em algum local onde as pessoas consigam encontrar esse endereço, né? Ou publicar ele no GPS para que as pessoas consigam colocar lá e saber identificar. Né? Então você precisa hospedar esse domínio, é o termo que a gente utiliza, né? Essa hospedagem vai permitir que você tenha e-mails, porque hospedagem é basicamente um local, um servidor na internet onde esse domínio vai estar armazenado, onde ele vai estar hospedado, né? Então ela vai permitir que você tenha um e-mail, né? Ou alguns e-mails, conforme a tua necessidade, o teu plano, e também permitir que você possa ter um site, se você quiser.
né? Se você achar que é interessante nesse primeiro momento. Por isso que dá para ter um e-mail corporativo, né? Um e-mail já com @ o nome da sua empresa.com.br, por exemplo, .com, só como quiserem, né? Mas sem necessidade de já ter construído um site, de já ter desenvolvido um site. Que o domínio é teu, então, e você pode ter. Então, pro empreendedor que está nos ouvindo entender, né? Você vai lá, pega lá o domínio que você quer ter. Vamos dizer aqui o caso do Pulso Empreendedor, né? A gente tem o pulsoempreendedor.com.br, por exemplo. Foi lá com o Maicon lá, né? Conversou com o pessoal, registrou lá o nosso domínio, então. A gente tem lá o domínio, né, www.pulsoempreendedor.com.br, se tornou nosso aqui, né? Esse domínio é nosso, né? Esse terreno. Aí a gente construir um site, né, com esse endereço aí, www, a pessoa clica lá, ela tem acesso ao nosso site. E aí nós temos o e-mail lá, malek@pulsoempreendedor, Vinicius@pulsoempreendedor, é isso aí? É isso aí. Exatamente, então isso aí. Tá só para criar na cabeça das pessoas, porque às vezes é algo um pouco complexo. A gente que tá no dia a dia, que já tá acostumado com isso, é algo muito simples, mas o que é um domínio, o que é um site, o que é um e-mail, então. Aí fica bonito, né? Porque daí tudo, eu pego o Instagram, @pulsoempreendedor, e-mail, Vinicius@pulsoempreendedor. Exatamente, você consegue e aí você começa planejar tudo isso também, né? Começa a ter mais consistência, né? E a diferença que faz ter um site, né? Porque aí voltando para a questão do site ali em si, porque a gente tava falando antes, será que precisa, será que não precisa, mas hoje, por exemplo, lá, né, só citando, já fazendo merchan, né, Maicon, a gente tem lá o construtor de sites. A pessoa registra um domínio e paga R$60. Pode hospedar o site e já tem acesso a um construtor, né, desse site. Você vai lá, escolhe um template, coloca o teu logo, né, define lá, capricha um pouquinho lá nas cores e tal. O que o Vini tá dizendo é que com a T Plus você contrata isso aí e você mesmo pode modelar, construir teu site. Exatamente. Com um aplicativo muito fácil. Você escolhe a cor de fundo, as palavrinhas, as letras lá, se você vai colocar algum produto, endereço, de uma forma muito fácil, intuitiva, né? Você consegue construir sozinho o teu próprio site de uma forma simples, então se torna realmente assim um investimento muito econômico. É baixo o investimento e te dá uma presença, porque o que eu vejo muito são empresas, tem só o Instagram como seu canal oficial, ou só o Facebook, ou enfim, outra plataforma, primeiro que ficam reféns dessa plataforma, qualquer mudança que tem ali você acaba às vezes perdendo ali negócio por causa disso. E outra coisa que dá uma credibilidade, você vai no e-mail, no Instagram, você vê a empresa, aí você abre o site, tá lá as informações básicas, tem um formuláriozinho de contato, então isso é simples, mas dá muita segurança, passa uma imagem da empresa de uma empresa organizada, que realmente, como o Maicon falou, achei muito legal essa colocação, de que é uma empresa que já começou pensando em crescer. Então você passa essa mensagem pro teu consumidor, pro teu cliente, isso faz toda a diferença, assim como também, daí eu queria já entrar no assunto também junto com o Maicon aqui, da questão do telefone da empresa, né, Maicon? O que tem de opção hoje para negócios, sejam eles pequenos ou médios, né, em relação à telefonia, canal 0800, a central telefônica, o que dá hoje para os empreendedores terem acesso nesse nível de comunicação? Bom, falando de telefone, eu não sei se o pessoal sabe, mas hoje é muito barato você ter um número de 0800 para tua empresa, né? Antigamente era muito caro e tal, e as pessoas vão pensar, nossa, mas um número de 0800 dá credibilidade para minha empresa? Dá, assim como qualquer outro telefone fixo corporativo, como o Malek estava falando antes do telefone tradicional 3222, né? Agora imagina o seguinte cenário, Malek. Imagina que você tem uma filial, a matriz aqui, uma filial em outra cidade com outro CDD e uma filial em outra cidade. E aí você vai fazer uma comunicação a nível nacional ou a nível estadual. Qual é o telefone que você vai divulgar? Coloca 10 telefones ali, não tem como, né? Coloca 10 telefones. Coloca 10, um 49, outro 47, outro 51. Isso até pode funcionar quando você vai trabalhar mais localizado, né? Mas em situações onde você tem um atendimento centralizado, otimizado nesse sentido, você vai ter que colocar 10 telefones. Né? Porque você vai divulgar o número de lajes lá em Florianópolis, o pessoal vai ligar e vai cair em outro lugar. Certo. Né? Então também já é uma possibilidade aí, por menos de R$100 por mês, por exemplo, você pode ter uma linha menos de R$100 por mês. Você pode ter uma linha... uns quinhentão já, mas não cara, é barato. Você pode ter um número 0800 teu que recebe ligações de
fixo de celular de qualquer lugar do Brasil. Eu acho que é importante, assim, né? Tem empresas que trabalham muito com essa relação. Sabe o que eu achei legal? Que tem solução lá para apresentar a tua empresa, que é o teu site, que é o teu cartão de visitas, vamos dizer assim, né? O teu endereço. Tem uma ferramenta para você se comunicar ao longo, né? A telefonia, você tem o e-mail ali corporativo, né? Enfim, uma central telefônica virtual, de repente, né? Que você pode ligar lá na minha empresa lá e ter vendas, tecle 1 para vendas, 2 para tal setor, consegue direcionar melhor esses atendimentos, e o pós-venda também, porque o 0800 está muito relacionado com esse tipo de contato também, né? Um pós-venda, um pós-atendimento, enfim, seja como a pessoa e a pessoa liga sem custo, né? Vamos pensar nesse comodidade, sentido, né? Pode ligar de qualquer lugar sem custo nenhum, né? Eu acho que é legal quando a gente começa a perceber que existem momentos diferentes da relação com o cliente, né? E eu acho que esse entendimento é legal, né? Qual momento da relação você quer ter? Porque muita gente é até boa no colocar o primeiro contato com o cliente, né? Tem lá uma postagem bonita na rede social, dali em diante a comunicação é terrível, né? Então é legal mesmo trazer essas informações, Maicon, para hoje, e aí a gente queria aproveitar o restinho de tempo que a gente tem ainda para analisar um pouco esse mercado também, o Brasil, como que a gente está posicionado perante o mundo, né? Até para entender, né? Às vezes a gente tem aquela visão de que lá fora as coisas são diferentes, tem coisas inovadoras. Você teve recentemente fora do país, né? E aí você teve nos Estados Unidos, eu acredito, né? Isso. E aí o que você percebeu lá, né? O que você notou em relação à comunicação e à tecnologia que a gente possa de repente aplicar aqui, ou o que você viu lá que de repente não é tão legal também? Bom, eu fiquei lá por aproximadamente um mês, né? E tive algumas experiências como cliente, né? E foi bem estranho, porque é bem diferente daqui. E o primeiro ponto é que não se usa o WhatsApp lá. Nenhuma empresa atende por WhatsApp, não existe comunicação corporativa por WhatsApp. Talvez as empresas usem para comunicação interna, eu realmente não saberia dizer, mas a comunicação cliente-fornecedor, cliente, loja, não existe. O que eles estão usando lá, Maicon? SMS. SMS. SMS, ligação e e-mail. O e-mail é muito forte mesmo, sabe? E aí a gente percebe que é um pouco diferente, né, nesse cenário. Eu tive uma experiência também com uma concessionária de veículos lá, e eles usam fax. O que é fax, Tem muita gente que não sabe, Vitor, está falando. Pois eles usam fax. Um rapaz queria que a gente enviasse uma documentação por fax, né? E aí, com muito custo, ele aceitou por e-mail. Então a gente percebe que eles têm um jeito de se comunicar com seu cliente, e isso já vem, não evoluiu ao longo do tempo. E aí, poxa, eu tava tava pensando nisso, e eu comecei a avaliar e entender como o Brasil é evoluído nesse sentido, né? De canais de comunicação, de formas de comunicação. Então, realmente a gente acaba às vezes dizendo, nossa, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas a gente tem nesse caso, nesse aspecto, uma evolução e uma facilidade de comunicação muito maior. Maicon, eu conheço um pouco da cultura deles lá, né? E aí eu percebo que eles são mais conservadores com a introdução de novas... Não é de tecnologias, né? Mas do jeito de operar as coisas, assim, né? E me parece ter um motivo, isso, me corrija se eu estiver errado, mas quando você manda um e-mail, você tem um registro da informação. E hoje uma coisa que eu vejo que é muito grave, eu tenho um escritório de arquitetura, construtora, e atendo ali mais de 40 clientes simultaneamente com projetos complexos. Se cada cliente me falar à meia-noite, por exemplo, me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo, eu pensei em mudar a cor daquele detalhezinho, e o outro me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, e o outro, as pessoas também, o cliente, o consumidor também tem os hábitos de comunicação que às vezes a informação se perde. Um áudio de 30 segundos no meio de um monte de mensagem, fora de um horário, e aí, mas eu te falei aquele dia, mas quando que tu me falou? Não, tava no WhatsApp aqui. Então, isso gera um problema de comunicação entre clientes e empresas, que eu acho que lá eles não estão dispostos, porque eles odeiam esse tipo de coisa lá, assim, eu disse, você não falou, eles gostam das coisas muito certas, né? E a gente aqui no Brasil tem muito disso também. Então a gente, por um lado, acelerou.
né, informação. Como que a gente faz também para manter essa qualidade aqui, que eu acho que esse é um ponto importante, né? Acho que também, eu não sei se pode estar ligado também uma característica do brasileiro, né, de se relacionar muito fácil com as pessoas, de querer ter muitos vínculos e ter uma rede de contatos ali, né, ampla. Você chega em qualquer local, já faz amizade, já sai para tomar um café, enfim. Então, eu não sei se isso também tá ligado nessa quantidade de canais e de formas de se comunicar, porque eu não sei, Michael, se lá o americano, né, que foi o norte-americano, que foi onde você esteve lá, eles são mais fechados, eles são mais restritos realmente, ou é coisa que a gente fala só daqui do Brasil? Não, é verdade, eles são mais fechados, são mais restritos, né? Eles fazem muito mais isso, seletivos, digamos assim, né? É a comunicação formal, né? Então você tem a comunicação formal com eles, né? E aí vai muito disso que o Malik falou. Eles sempre fizeram assim sempre funcionou. Então, talvez não vejam a necessidade de mudar, e a sociedade também não vê isso, né? E aí o que a gente tem que fazer um contraponto, né? Porque essa evolução que a gente tem aqui vai justamente causando esse tipo de problemas, o que nos leva à nossa conversa lá do começo, que é como planejar uma comunicação efetiva, Perfeito. né? Não, se é você quem atende o seu WhatsApp ali, não tem uma pessoa para ouvir esse áudio, para registrar esse dado e para colocar isso de uma forma, filtrar, aqui, né, teve uma solicitação de mudança, então aí talvez não seja um canal interessante. Eu acho que essa questão é um aprendizado que a gente vive em sociedade, porque hoje a gente vê uma pressão muito grande do consumidor por querer aquilo que é mais prático para ele, mas aquilo nem sempre funciona. E aí você falou algo importante, é o ponto do empreendedor assumir e entender que, tipo assim, este não é um canal de comunicação oficial da empresa, né? Se você precisa me mandar algo importante, você tem que me mandar por aqui, você tem que registrar aqui. Então, por isso também, às vezes, existe aquilo que a gente, como consumidor, não gosta tanto. Olha, para esse tipo de situação você precisa entrar em contato com o meu departamento ou enviar um e-mail. Mas eu já mandei um áudio aqui. Mas não é assim que se resolve. E as pessoas também vão tendo que construir, né, essa sociedade com uma comunicação melhor. Eu acho que o brasileiro não é muito bom em comunicação por um aspecto. Ele quer deixar as coisas meio em abertos. Eu sinto muito isso, assim. Verdade. Ele não quer ser claro, formal e objetivo. Não, depois a gente vê. Tá, mas depois quando? Mas o que você vai fazer a respeito desse problema? Quando você vai fazer? Então, eu acho que dentro da comunicação a gente poderia ainda entrar, outra parte tem muito do assunto, ainda, né? Aqui a gente abordou mais as ferramentas, a tecnologia, mas foi muito legal, Maicon, deu uma visão muito boa sobre o que é comunicação e como você pode dar um corpo legal para tua empresa, setorizar, planejar. Acho que esse bate-papo foi muito bacana mesmo. Fica aí então só um espaço para suas considerações finais, e se você tiver mais alguma dica que você queira deixar aí para quem tá nos ouvindo. Bom, dica tem bastante, né? Mas pra gente encerrar rapidinho aqui, que o Luan já tá olhando pra gente. Fazendo karatê já. Pra cortar os microfones. Vamos lá. Planeje a comunicação da sua empresa e, se possível, tente consolidar vários canais numa ferramenta única. Tem várias ferramentas muito legais no mercado hoje. Uma pesquisadinha na internet a gente já vai conseguir encontrar. E aí, basicamente, agradecer novamente pelo convite, agradecer os ouvintes da RC7, e é isso aí. Muito obrigado. E procurar também, né, Maicon, a AT Plus lá já fazendo merchan, mas é porque a AT Plus conhece as ferramentas, né? A gente tem lá no nosso portfólio serviços de e-mail, serviços de domínio, de hospedagem de site, de telefonia, enfim, tem uma série de plataformas, e também a gente pode agregar, porque nós somos uma empresa que tem muitos canais de comunicação disponíveis lá, então a gente pode até trocar uma ideia com algum empreendedor ali, cara, a gente usa essa ferramenta aqui para integrar os canais, como o Maicon falou ali, pro teu negócio, quem sabe, porque às vezes a gente não tem a ferramenta pra gente vender, mas a gente pode dar dicas lá também, e aí fica o convite, né, para quem tem alguma dificuldade nesse sentido, procurar ir até. Acho difícil não ter alguma solução lá, porque vocês têm praticamente tudo. Vocês falaram de solução em nuvem também, de cloud, então tem muita solução para a empresa, né? E aí o que eu acho legal é que é uma empresa comprometida mesmo com as pessoas, no sentido, você vai ligar lá, eles vão te orientar o que é importante para esse teu momento, fala da tua necessidade, fala o que você precisa, o que você tá sentindo, expõe isso, porque às vezes, como o Maicon falou, às vezes o e-mail corporativo resolve. Não, às vezes tem que ter o site, às vezes tem que ter o 0800, às vezes é mais importante ter o 0800 que ter o site no teu caso. Tudo bem, avalia cada condição, contrata o que você precisa, e sobre o merchan, Vini, que você falou, tem que fazer. É informação importante pro público, tem ferramenta disponível, tem uma empresa que é parceira, e a gente sempre gosta de salientar isso. Se o Pulso Empreendedor tá trazendo informação para você que tá nos ouvindo no carro, na sua casa, na sua empresa ou no podcast, é porque tem empresas apoiando o projeto, a T Plus é uma delas, nos apoiando aí
há muito tempo também disponibilizando, né, conteúdo e formas de a gente chegar até você com essas informações. A gente espera que vocês tenham gostado do programa aí. A gente é grato à AT Plus e toda a equipe aí que tem feito um grande trabalho, não só com o Pulso, mas toda a região aqui, atendendo aí com internet, solução de qualidade, expandindo pro país todo também, né, com soluções de tecnologia aí de nuvem e tudo mais. Vamos pra cima. O agradecimento aos apoiadores deste programa: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, e um abraço pra você, ouvinte aí, segue com a gente, vamos fazer uma ótima semana. É isso aí, valeu galera, até semana que vem. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.